Graça e paz. Eu sou Elines, a mãe da Mariana. Eu sou a Mariana, filha da Elines. E é com muito prazer que apresentamos hoje o Comuncast. Hoje é um dia especial, gente. Um dia importante, porque o Senhor nos deu a graça, a oportunidade de ter um casal amigos queridíssimos aqui. Eu sei que você já leu na legenda, mas finge que é surpresa, por favor. Luciano e Rosa Contreras. Sejam bem-vindos! Olá, E aí? paz do Senhor. Paz do Senhor. Obrigado pelo convite. Um convite quase sem chance de dizer que não. Obrigada pela convocação. Quer começar, Mariana? Vamos lá. Tia Rosa. Quem é a Rosa? Primeiro, eu vou explicar o Tia Rosa. Eu trabalhei com crianças 7 anos, na congregação Tocantins, por isso Tia Rosa. E eu estou tentando me livrar desse título. Não está fácil. Eu falei para minha filha ainda essa semana, por que ele me apresenta como Tia Rosa para as pessoas? Que eu escutei ele falando para um cliente nosso. Tia Rosa vai anotar para você. Então, é um título, ficou. E as crianças que eu cuidei hoje já são adolescentes, mas me chamam de Tia Rosa. Alguns pastores, e assim ficou. Mas eu sou realmente tia das crianças, dos adultos, dos idosos. Então, eu acho que a Tia Rosa é um refúgio ali, é um colo, né? As crianças sabem, a Mari, eu sou líder dela, e ela sabe que não é muito mais do que uma liderança. Existe algo por trás. Eu tenho colo para dar. Não para os adolescentes que eu lidero, mas para quem está próximo de mim. Eu me considero uma excelente companheira para um momento bom, porque foi algo que me faltou. Então, eu gosto de ser através do Espírito Santo, um refúgio. Amém. Da cola. Oh, Jesus, que coisa gostosa. E quem é o Luciano? O Luciano é um sonhador. Desde pequeno eu sonho com tudo. Sonho em mudar o mundo. Antes de eu ser crente, né? Que eu queria, assim, comentar um pouco da minha vida antes de ser crente. Uhum. E depois que eu aceitei a Jesus. Eu sempre sonhei com tudo. Eu via aqueles filmes na TV e aí eu sonhava com riqueza, sonhava com muitas coisas. Sonhava em mudar o mundo, via as coisas erradas, a corrupção. E quando aceitei Jesus, eu fui mudando, né? Eu falei, pai, como que vai ser isso? Continuei sonhando. Só que aí mudou a forma de sonhar. Agora eu sonho em viver mais de Deus, né? Tentar buscar mais de Deus. É muito difícil, a gente tenta, a gente é muito falho, a gente peca muito. Todo minuto a gente peca, Mas eu continuo sonhando com riqueza, continuo sonhando com prosperidade espiritual, continuo sonhando com um casamento bom para minha filha, continuo sonhando com um mundo melhor, continuo sonhando com tudo que há de bom. Eu penso coisa boa. Eu sempre sou mais positivo, assim. Eu sempre penso positivamente. Nunca tentando... Sempre, mesmo que as coisas tá ruins, a gente tenta, né? Eu e o amor, a gente tenta sonhar positivamente. Eu tenho essa parceira, uma mulher que Deus me deu, que ela... Tudo para ela tá bom. Se não tem comida, ela fala, não, tá bom, Deus vai prover. Tem só um ovinho? Não, tá bom. Então a gente vive um dia após o outro. E eu sou um sonhador, o Luciano é esse, é um sonhador que vive sonhando. Meu Deus, que fofo. Quando a gente escuta a palavra, né, que é só um termo tão pequenininho, tia, é triste porque por muito tempo, irmã Rosa, a gente ia para a escola. E aquela professora da escola a gente chamava de tia, porque a gente trazia realmente um sentimento não só de alguém que ensinava, mas de alguém que fazia parte da vida de uma criança.
E eu fiquei muito triste alguns anos atrás, quando eu comecei a ver algumas professoras terem um comportamento de olhar para uma criança e falar assim, eu não sou sua tia, eu sou irmã da sua mãe, né? E eu vi algumas vezes isso até mesmo dentro da igreja. Não, eu não sou tia da escolinha, eu só cuido das crianças, eu não sou irmã da sua mãe, eu não sou da sua família. E uma vez, meu filho chegou para mim e ele me fez essa reclamação. Falou, mãe, eu falei para a professora, eu esqueci o nome dela e eu chamei, né, tia? E ela disse assim para mim, eu não sou da sua família. E na hora eu sempre fui muito grosseira, é uma das dificuldades que eu tenho muito. Hoje já está menos, mas ainda preciso trabalhar muito, mas na época eu era muito mais grosseira. E eu peguei e falei para ele assim... Eu falei, quando ela falar assim, eu não sou da sua família, você fala assim, realmente, na minha família não tem gente feio. Não foi necessário, né? Mas, assim, é porque eu achei que foi tão ofensivo para uma criança você dizer, ó, não me chama de tia porque eu não sou da sua família. Eu acho que ela devia olhar o contrário. Para que contexto que uma criança te chama como um familiar? Que tanto de honra e que tanto de respeito que ele tem por você, né? Para te chamar, de olhar para um irmão, e eu vejo isso, né, na irmandade, dentro da igreja. As pessoas, por um tempo, se perderam, você não podia mais chamar de irmão. Eu encontrava na rua, eu tinha que fingir que não via, porque eu não podia dizer, irmão fulano. Não, eu não estou na igreja. Né? E eu vejo essa dificuldade de crentes, que a gente até brinca de 007, que ninguém sabe que ele é crente, porque na rua você não pode chamar ele de irmão. E foi uma grande dificuldade que eu encontrei em Rio Preto. Porque quando nós morávamos numa cidade muito pequena, que todo mundo conhecia que era crente, então não dá para você escapar. Mas quando eu cheguei aqui, a primeira igreja que nós congregamos assim mesmo, criamos um vínculo, a gente percebia que em outros lugares a gente não podia chamar os irmãos, não podia cumprimentá-los com a paz do Senhor, tinha que ser muito discreto, porque na verdade nem quem trabalhava com eles sabia que eles eram realmente crentes. E eu gosto muito desse viés de que eu não preciso provar nada para ninguém. Mas quem não se esconde, né? Eu acho que a palavra, quando ela fala sobre a luz, né, que ela não pode esconder a luz, é exatamente isso. Ainda que você queira esconder a luz, o teu brilho vai aparecer. Né? Então, assim, eu acho que de começo já é uma fala um pouco até dura, mas eu acho que é isso, é uma questão para a gente pensar, né? É uma questão para quem está em casa assistindo já olhar assim e pensar a respeito. Que tipo de crente sou eu? Que tipo de irmão sou eu? Né? Para que me chamam? O nome, né, que eu tenho, o respeito que eu conquistei, as pessoas trocam por qualquer coisa. Né? E esses dias até estava vendo uma pregadora que eu sou apaixonada por ela, apaixonada mesmo, por mim eu levava para casa. A missionária Edmeia Williams. E ela falando exatamente isso. Ela falou, gente, eu não sou pastora, eu não sou missionária, eu sou irmã. E eu não estou me diminuindo, pelo contrário, porque mais importante é ser irmão. Eu não quero o cargo, eu não quero a nomenclatura pastora, porque isso não me faz mais. Mas, pelo contrário, eu quero ser irmã, porque eu sou um com vocês. E isso me trouxe assim, uma paz muito grande para o coração. Porque as pessoas, elas brigam por lugares. Elas brigam por título. Ó, eu sou pastora, então me chame de pastora. Eu sou missionária, então me chame de missionária. Eu sou diácono, me chame de diácono. Né? Até é engraçado que uma vez nós pontuamos isso, tinha um irmão que ele colocava no Facebook, Diácono João. Aí o pessoal perguntou assim, depois que ele virou crente, ele mudou de nome? Eu não sabia que o nome dele era Diácono. Estava escondido. Né? Mas é por causa disso que a pessoa faz questão de uma nomenclatura. Sim. E, na verdade, o que a gente volta a pensar é que tudo que nós trabalhamos é para sermos irmãos. É para partilharmos uma única família. Pastora, diante de Deus, meu celular está ali, ó, nem senha tem. Eu compro na Shopee, quando eu vou falar com a loja, eu mando assim, ó, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? E mando um rostinho. Para todos. No dentista da minha filha. Boa tarde, com a graça do nosso Pai. Eu cumprimento todo mundo. E eu trabalho com crente. Eu vendo cálice para a Santa Ceia. E eu tenho pessoas que não respondem.
Eles mandam, boa tarde, gostaria de saber o preço dos cálices, eu mando. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Eles não respondem. É tudo muito artificial, tipo, lá no culto. Aqui nós estamos negociando. E eu não tenho isso como negócio diante de Deus. Então, as professoras da minha filha eu cumprimento com a paz do Senhor. A diretora, eu chego lá e falo a paz do Senhor. Eu sou como um pastor amigo que eu tenho. Se não quiser receber a paz do Senhor, desvia caminho de mim, porque eu grito de longe. Pastor Marcelo? Sim. Tá, Eu grito, paz do Senhor. Então desvia caminho, porque eu dou a paz do Senhor até para cachorro na rua. Meu esposo está aqui, sabe que eu não estou mentindo. Eu converso com passarinho, com planta, com cachorro. E eu sempre falando, nossa, eu olho para os cachorros e falo, papai caprichou em você, né? E eu falo, converso, falo sobre Deus. Não tem como esconder. Não é só a luz, nós somos criatura. Quem é inteligente, olha para o lado, vai ver a criação. Olha para nós. Eu tenho mania de olhar minhas mãos e falar, papai, onde o senhor estava com a mente quando o senhor estava formando os ossos? E esse monte de veio aqui dentro? Meu Deus, o senhor é muito inteligente, que coisa mais linda. Então, não tem como. E por que você toca e sente? E por que você toca assim e não sente? É só aqui. Se você encostar o nariz na mesa, você não tem a mesma coisa que encostar o dedo, sentir. São coisas que não é mera coincidência. Não é natural. Não, tem que haver um Criador. Não, até tem um pensamento que eu falo assim, que é para a pessoa, e não é meu, é claro, mas eu penso que para você não crer em Deus, você tem que ter muita fé. Porque para você ver tudo isso e continuar brigando na sua fé que não existe Deus, você tem que ter muita fé. Tem que ter. Eu tenho menos. Então eu vejo e falo, não, realmente, Deus é Deus. É igual a primeira vez que eu olhei para um bebê recém-nascido, uma menina, eu falei, eu olho para esse cisquinho de gente, 42 centímetros, e ela já tem um útero. Ela tem ovários. E daqui 20, 30, 40 anos, não sei qual a escolha de vida dela, ela vai ter um filho, que vai nascer desse tamanhozinho igual ela tá, ou maiorzinho que seja, mas vai ser pequenininho assim. Então, é você contemplar mesmo a graça, a misericórdia do Senhor por nós, o amor, a criação. Quer dizer, não tem palavras para a gente expressar a respeito desse nosso Deus, né? Mas, entrando nesse contexto, aonde foi que o Senhor Jesus encontrou vocês ou vocês encontraram Jesus? Conta você. Você foi primeiro, aí você conta a sua parte, eu conto a minha. Porque, lógico, eu fui primeiro. Custou para mim. Eu, ao contrário de todo mundo, eu não vim para Jesus pela dor, ou porque eu entrei numa igreja que eu estava destruída e falaram de Jesus e eu levantei as mãos, ou porque o pregador falou da minha vida. Nada disso, porque para mim estava tudo certo. Nasci numa família tradicional católica, eu era praticante. Eu não ia na missa só de domingo, eu praticava tudo que tinha com os adolescentes, fiz encontro de jovens, encontro de mães, encontro de casais, tudo que tinha eu participava. Havia um grupo que chamava Congregação Mariana, eu participava. Mariana era sua amiga? Então, assim, para mim, eu conhecia Jesus. Para mim, eu fazia tudo certo. Fui ensinada assim. O meu pai, aquele grande pai que vocês conhecem, né? O melhor pai da terra. Porque eu falo assim, eu tenho os melhores 2 pais do mundo. E a minha missão na terra hoje é agradar os 2. Porque eu sei que se eu agradar os 2, eu agradar o da terra, eu agrado minha família. Se eu agradar o do céu, eu agrado todo mundo. Amém. Então, essa é a minha missão. E o meu pai me ensinou valores cristãos, porque nós tivemos... muitas pessoas falam tão mal da Igreja Católica, e por conta da idolatria, eu concordo, por isso que eu abandonei, mas a minha doutrina veio de lá. As minhas tias, a irmã do meu pai, as irmãs deles são mulheres direitas de marido só, filhos educados que não respondem pai e mãe, mas é aquela doutrina, né, aquela coisa artificial. Como quem cumpre essa lei que vocês vão para o céu. Eu não tinha uma intimidade com Deus. Mas eu tive a minha primeira experiência com Deus sozinha, com 7 anos, na Missa do Galo. Eu estava na Missa do Galo e, como demora,
é longa. E eu pedi para o meu pai deixar eu dar uma volta num parquinho que tinha na frente da igreja sozinha. E eu queria uma bola daquela antigamente, né? Você jogava argola, ganhava uma bolona. E eu fui dar uma volta e eu tinha ganhado de Natal uma bolsinha pequenininha. E meu pai tinha me dado um dinheiro, que na época eu nem sei, né, como falava o nome do dinheiro da época. Mas suponhamos que fosse R$2 hoje. E colocou. Ele falou, ganhou bolsa, tem que ter dinheiro para pôr dentro. E eu coloquei esse dinheiro ali. Concordo, viu? Quem me der uma bolsa, me dê a bolsa e o dinheiro para colocar dinheiro, dentro. Né? Não tem... Para mim também, né? tá? Uma bolsa grande. É uma mala. Então, eu fui dar uma volta sozinha no parque. Ele deixou, porque era bem de frente à porta da igreja. E eu olhei e eu quis muito. E o dinheiro que eu tinha dava para comprar 3 argolas. Eu sempre contei isso na salinha das crianças. Falava, não espera crescer para ter experiência com Deus. Eu não era crente, mas eu já tive a minha experiência com ele ali. E eu olhei e falei, dá para me comprar 3 argolas, mas se eu não ganhar, eu vou ficar sem dinheiro e sem bola. E tinha um homem que estava com o braço cheio de argola. Estava tomando ali cerveja e jogando e fumando cigarro. E eu dei uma volta no parque e eu fiz uma oração muito simples. Falei, papai do céu, o meu dinheiro dá para comprar 3 argolas. Falei, mas se eu perder, eu vou ficar sem, mas eu quero muito aquela bola. O senhor pode me ajudar? Eu quero aquela bola. E eu fui lá e eu nem alcançava, eu ergui o pé assim, ó. Eu peguei as 3 argolas, joguei assim, ó. Uma bateu, pulou e caiu fora. A segunda eu me ajeitei e joguei melhor. A terceira, eu joguei por jogar. Falei, não vou ganhar. E essa argola, ela rebolava lá no meio das caixinhas de fósforo. Ela batia tipo crente, tomba, mas não cai, né? E ela rodou e pluf. Aí ela caiu, mas ela não pegou. Ela ficou de ladinho. Depois de um certo tempo, ela fez assim. Ela já tinha parado. E todo mundo ficou assim com o olho. Falou, quem que empurrou, né? Parece que alguém foi lá e... Mas foi, né? E o rapaz que estava, né? Ele fez assim, não. Eu não aceito. Eu já gastei todo o meu dinheiro aqui. Eu já joguei mais 100 argola e eu não pego uma bola. Vem uma menina desse tamanho aqui e vai levar a bola. Eu não aceito. Então, assim, ficou marcado. Porque eu sei quem me deu aquela bola. Eu vi, eu lembro perfeitamente a argola andando ali, ó. E ela não pegou aquela caixinha, né? Foi papai me deu de presente aquela bola, não foi eu. Então, eu já cresci assim. Quando eu oro hoje, eu falo assim, ó. Papai, eu te amo, mas eu sempre te amei. O senhor lembra? Eu sempre te amei. Porque eu sou de família de alcoólatra. Então, a minha mãe foi ausente. Minha mãe era alcoólatra, não meu pai. Eu não tive mãe ausente. Hoje a minha mãe é a melhor mãe do mundo. Mas está aí colhendo os frutos. Foi embora, abandonou a gente. Hoje ela é sozinha. Está colhendo os frutos, sabe, de não conhecer a Deus, de tomar decisões erradas. Mas é a minha mãezinha maravilhosa que eu amo. E então, assim, eu comecei a beber com 12 anos. E me tornei alcoólatra. Aos 30 anos, eu era uma alcoólatra. E eu e Lu bebia junto. Conheci o Luciano com 15 anos, mas eu não quis namorar ele, porque ele era muito exibido. Muito. Sim, eu não estou economizando, ele era muito exibido. Eu tinha cabelo na época. Ele podia. Eu falo que Deus quebrou ele tirando o cabelo dele, que aí quebrou. E então eu gostei dele de cara, mas ele não sabia, porque eu era durona. Eu bebia muito, eu saía para as baladas, mas eu nunca fui namoradeira. Ele costumava dizer que eu era carne de pescoço de frango. Ou mulher difícil, porque eu não ficava, eu não gostava, eu não era namoradeira. Eu gostava de dançar e beber. Mas 7 horas eu estava na missa. Eu falava assim, dentro de mim, eu não posso deixar o meu pai triste. Eu tenho que ir na missa. Eu podia beber até às 6, 7 horas, eu já estava prontinha para ir para a missa. Ia bêbada, mas eu não perdi. Porque eu tinha pavor de imaginar Deus triste comigo. Então, quando eu vim para Jesus, eu tinha 32 anos. E então, para mim, estava tudo certo. Porque eu estava indo na missa, eu estava agradando a Deus. Eu não estava bebendo, minha filha era pequena. Eu estava cuidando do meu esposo, cuidando da casa, trabalhando, fazendo tudo normal. E não perdi a missa. Então, para mim, estava tudo normal.
E eu tinha uma amiga que ela me ensinou a matar aula, me ensinou a namorar, tudo escondido do meu pai. E ela ia numa igreja evangélica. Ela... Meu Deus, tem teus crentes para passar vergonha na gente. Tem, não. Olha, é impressionante a forma, as pessoas que ele usa. Não pode tentar entender Deus. Sim. E ela me convidou para ir na igreja dela. Eu mudei do lado da casa dela, porque eu queria ficar próxima à minha mãe para ela me ajudar a cuidar da minha filha, né? Eu estava grávida da Rafa. Aí ela começou a ir todo dia na porta da minha casa. Vamos na igreja comigo? E eu falava assim, Renata, Todo obrigada. dia de culto, né? Obrigada. Hoje não dá. Mas eu ficava muito macha. Olha que essa mulher está me chamando para ir na igreja. Eu já tenho igreja. Eu já tenho religião. E ainda por cima, todo mundo, assim, né? Alguns amigos tinham mania de falar assim, ela é toda certinha. Ela bebe, quer dar uma de... Né? Porque todo mundo sabia, eu sempre fui muito religiosa. O meu cabelo sempre foi comprido desde os 12 anos, porque eu fiz promessa para Nossa Senhora de não cortar por conta de uma enfermidade que eu tinha na cabeça. Tanto que depois que eu me converti, eu falei, agora que eu não corto mesmo. Porque se eu consagrei meu cabelo a demônios, agora está consagrado ao Senhor Jesus. Então eu falei, Senhor, quando o Senhor der força, já estou beirando os 50, mas ele é teu. Eu quero que honra teu nome. E essa menina começou na porta da minha casa, ela virava as costas e eu falava, meu Deus, não é possível que ela está me chamando para ir na igreja dela. Ela sabe que eu tenho religião, eu vou na missa. Por que ela não vai procurar os bêbados, os drogados, né? Fica aqui na minha porta, eu estou bem. Mas assim como hoje Deus tinha programado aqui, de nós estarmos aqui um compromisso, lá no céu tinha também um compromisso, hoje é o dia da Rosa, né? Vai lá, perturbar ela que chegou o dia dela. Uma hora ela vai ceder. E eu achando que estava tudo bem. Por isso que eu falo assim, a gente tem que ter muito amor, muita graça com as pessoas que acham que está tudo bem. Porque realmente elas amam a Deus e acham que está tudo bem. Eu me achava que não precisava de mais. Eu estava recebendo a graça de Deus, o amor de Deus, procurando me desviar do mal. Bebia, né? Mas para mim era só uma bebidinha. O que tem? Eu já estava bebendo ali com meu marido dentro de casa, não via mal nisso. Até que um dia eu falei assim, quer saber? Eu vou para ela parar de me perturbar. Um dia só para ela parar de me perturbar. Isso. E eu aceitei ir na igreja. Diante de Deus não precisava da palavra, só os louvores. A hora que eu entrei dentro daquele lugar, foi uma igreja quadrangular, pastor Cláudio, maravilhoso. Ele que fez o nosso casamento. A hora que eu entrei, eu já senti a dimensão. Eu já sabia que ali era o meu lugar. E eu senti uma presença. Eu comecei a chorar. E eu sabia, eu não queria mais sair dali, eu não queria que aquele culto acabasse. Se a pastora me perguntar, eu não sei qual foi a palavra que ele pregou. Eu não aceitei Jesus porque não teve apelo, mas eu entrei ali, o meu coração já lancei lá no altar. Falei, meu Deus, o que é isso aqui? É igual a Cibem. Quando eu cheguei na Cibem, eu ficava de boca aberta falando, meu Deus, que dimensão, o que é isso? O que está acontecendo? Eu nunca vi isso, tanta mulher louvando e clamando a Deus ao mesmo tempo. É um ambiente diferente. E foi o que aconteceu comigo. E eu voltei para casa crente. Um dia, sozinha, dentro do quarto, eu falei, pai, eu nunca fui lá na frente falar, eu aceito a Jesus. Eu falei, então eu estou aceitando aqui, tá, papai? Papai, eu te aceito toda hora, todo tempo. A minha boca, o meu olho, o meu nariz, tudo é teu, tá? Tá tudo em mim, te aceita, tudo te deseja, tudo te quer, tudo implora por ti. Então, assim, eu não tive esse negócio de, eu fui, eu precisei, eu confessei, o pregador falou da minha vida, nada disso. Então, foi assim, o dia mesmo, estava anotado lá no céu. E o Luciano, o Lu é um marido maravilhoso. Eu falo isso para todo mundo, se eu tivesse casado 10 vezes eu casaria com ele. O Luciano, ele é realmente um sonhador, mas é desapegado. Ele fala, né, que sonha com riquezas para dar para os outros, para agradar as pessoas, porque ele é desapegado. E então, ele nunca foi impedimento para mim. Cheguei em casa, quando eu conheci ele não ia em lugar nenhum. Nem em batismo, ele só ia no churrasco do batismo, nem na igreja ele não queria ir para o batizado. Então, eu levei ele para a igreja católica. Aí eu tenho que chegar na minha casa e dizer, eu vou virar crente, eu sou crente. Como que eu ia falar isso? A minha mãe é católica até hoje. Ninguém aceitava. Então, esse foi o maior obstáculo. Os meus pais são católicos também até hoje. Sim. Mas nunca frequentaram.
E Católico por dizer que é católico, né? ele ficou um bom tempo assim, ó, eu para o culto, ele para a missa. E eu ia lá, pai, usa o padre para falar com ele. Usa o padre para falar com ele, para puxar a orelha dele. E ele ia lá e ele ficava 40 minutos de missa, chegava em casa. Abria a latinha. Quando eu chegava, ele já estava lá de bermuda, tomando uma cervejinha. Agora, nossa, aqui é mais rápido. Ele falava, começa mais cedo e acaba mais cedo. Isso. A missa. E, então, assim, foi... Para mim, eu não tive dificuldade com ele, porque se eu faltasse, não sou de faltar, mas se eu faltasse do culto, ele começasse, você não vai no culto? Você está atrasada. E eu pensava, meu Deus, ele não vai ainda, quer controlar. E assim foi. Aí, quando eu fui conhecendo a verdade, cheguei em casa, falei, olha, nós precisamos casar, porque eu quero entrar em comunhão, quero tomar Santa Ceia. Ele falou, tá bom, marca lá, eu assino os papel. Fazia 12 anos que nós estávamos morando juntos. Nós temos 25 anos de casado. E passamos, sim, muita luta, espiritualmente falando. Luta financeira, a gente Passa até hoje. passa, né? Quem não passa, né? Eu não. É isso aí. Eu tô nela, eu não passei. Ah, é verdade. Oh, então nós estamos bem, nós já passamos. Toma posse. Eu não do céu, vai passei, sair eu dela. recebo, Em nome de Jesus, eu recebo, isso é meu. Sim. Passou pelo vale. Então foi isso, sabe? Foi assim que eu conheci Jesus verdadeiramente, né? Achava que era mais ou menos como Jó, quem sou eu, né? Perto de Jó. Mas eu digo assim, um dos versículos, né, dos capítulos de Jó 42, quando fala, né, agora eu te conheço, de andar junto. Então eu tenho vivido isso. É muito esquisito você chorar de alegria quando a casa está caindo. É estranho, eu falo, pai, os outros vão achar que eu sou louca. Minha filha, até o Lu, às vezes, conversando dentro de casa, ele fala assim, você está falando comigo ou com o Espírito Santo? Porque eu converso sozinha o tempo todo. Sozinha não, eu converso com meu amigo. É dentro do carro, e dirigindo, aí você vê gente olhando. Mas eu tenho... Quer entrar na conversa, amigo? Não quer ficar quieto. Então, ele não se intromete na nossa conversa. Então, assim, hoje eu tenho esse privilégio de poder conversar e conhecer verdadeiramente. E me dói o coração. Essa é a maior tristeza, porque eu vejo os meus ainda não entendem, são ciumentos, porque fala que eu não saí da igreja e eu falo para eles, se eu pudesse eu morava lá dentro. Eu não voltava nem para casa mais. Converso muito com a minha filha a respeito disso. Eu falo, filha, sinceramente, eu tenho saudade de Jesus. Ela já fala, mamãe, não começa. Eu falo, eu falo, eu tenho saudade. Cheguei um tempo que eu estava assim, tão apaixonada pelo Senhor que eu pedia para Ele, eu falava, Senhor, mas eu sei que a vida é boa, tem tantas coisas boas aqui, mas vamos encurtar esse negócio, me leva logo para o Senhor, quero voltar para casa. E aí a gente vê que não, os planos dele é melhor, a hora dele é melhor. Aí quando a gente olha, fala, não, ainda tem casa para limpar, roupa para lavar. Marido para cuidar, filha para cuidar. Fala, não, papai. Rosa de Saron para... Rosa de Saron. Rosa de Saron. A rosa de Saron é uma sementinha. Eu falei pro Lu assim, né? 3 anos, só cresceu para baixo. Só raiz. Agora que está apontando a primeira folhinha. E eu sempre questionei isso com Deus. Pai, eu não consigo fazer uma recepção. E Deus falava assim, ó, árvore que cresce para cima sem raiz, primeiro vento derruba. Cresce para baixo. Foi muita humilhação, muito choro, muito aprendizado, muita providência do céu, dinheiro, Pix na conta para pagar boleto da Rosa de Saron, no valor exato do boleto, para mim não ter dúvida de que era ele pagando material, pagando tudo. E deixa ele falar, o dele é mais curto. O dele é rápido. Então conta aí, irmã Lu, onde foi? De como eu aceitei Jesus. Isso. A Rosa já tinha aceitado, né? E, como ela disse, eu estava indo na católica, na missa. E aí, era tio, né? O Renato, né? Tinha um vizinho, o pastor Marcelo, que ele morava do lado. Ele também ajudava a me evangelizar, porque a Rosa fazia campanha, ela pegava as irmãs da igreja
E tinha vezes que eu chegava do serviço à tarde, eu já bebia não, né? Eu ainda bebia naquela época e não tinha aceitado Jesus ainda. E foi em 2000, se eu não estou enganado, foi entre 2012 a 2014, mais ou menos. Porque eu lembro que tem uma data lá que é 2012. Eu não lembro ao certo quando foi. Mas eu chegava lá do serviço, eu chegava da rua, tava lá as irmãs com a mão na parede, orando e não sei o quê, uma no quarto, outra no outro. Eu olhava pra Rosa, eu nunca briguei com ela, nunca falei nada, mas eu ficava por dentro, eu ficava rasgado com isso, né? Eu falei, não vou virar crente, Rosa, larga a mão disso, para com esse negócio, não vou virar crente. Para com essa conversa, não tem, né? E mesmo assim, eu acho que era toda quarta ou toda quinta que vocês faziam a campanha lá, que ia lá 2 horas da tarde lá, eu lembro que era a irmã Niete, a irmã Nina, não lembro quem mais estava com vocês lá. E eu chegava àquela casa, tava lá, e não sei o que, Deus, e papapá, e não sei o que, e orando, e pondo a mão nas paredes, e um ia pro quarto do banheiro, e o demônio vai sair, não sei o que. E eu falei, nossa, eu entrava pro quarto, brabo. Isso foi um monte de vezes, né? Aí, pronto. Aí teve uma vez que o Renato, o teu tio, ele congregava lá na quadrangular da Avenida México, com o pastor Zé Leite. E aí, acho que era todo mês, ou não lembro de quanto em quanto período, que ele, de 3 em 3 meses, ele alugava uma chácara, indo para Abadi, e lá eles faziam 3 dias de evento evangélico lá. Ele enclausurado, só que a igreja dele era muita molecada, só tinha molecada. Eu acho que eu era o mais velho de lá na época. E aí eu fui nessa igreja uma vez, porque de tanto o Renato insistir, o tio dela, não, vamos lá, é legal, não sei o quê. Falei, vamos lá, vai. Eu não gostava de crente, não queria ver crente na minha frente, brabo, não gostava desse negócio, não. Eu deixava ela porque era minha esposa, eu amava ela. Se ela estava feliz, eu também estava feliz. Mas eu não queria virar crente. Aí ele me convidou, fui num culto. Aí depois desse culto ele falou, vai ter um evento na chácara, nós foi. Ele tinha ido a semana passada, na última, né? Aí ele me convidou, falou, não, foi muito legal, eu aceitei, desci as águas e não sei o quê. Lá mesmo na chácara, o que eles fazem lá? Eles é como se fosse um retiro. É tipo encontro com Deus? É tipo um encontro com Deus. Aí vamos supor, de dia é pregação. Você dorme lá, toma um café, liberou o café e tem um espaço grandão com um monte de cadeira. Aí ele começa a pôr vídeo e falar a palavra e tal. Pregação o dia inteiro, né? Entra um pastor, entra outro. E o que me marcou no segundo dia, porque eu dormi lá, cheguei à noite, lá tardezinha, horário e tal, mas nós foi dormir 10 horas, mas o que me marcou na pregação dele, o que Deus falou comigo, foi quando ele falou assim, você está aqui hoje, olha para a tua mão, olha para você, você está aqui agora, mas se você olhar, se você pensar, Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Onipotente porque ele tem o poder sobre tudo, onisciente que ele tem a ciência de tudo, e onipresente que ele está presente em todo tempo, em todo lugar. Então ele está aqui agora, em 2020, não lembro que ano que era, 2012, não lembro que ano que era, e ele está lá em 0 antes de Cristo. Ele está lá, ele está vivo na cruz te vendo agora. É por você que ele está fazendo isso. Ele está lá na cruz agora por você. E aquilo me marcou de um tanto. Eu falei, eu quero esse Deus, eu quero esse Deus, eu quero esse Deus. Eu fiquei quieta e tal. Passou a tarde, a hora que ele fez o apelo, eu fui o primeiro a sair correndo. A hora que ele... Tava um calor, uma tenda, era tipo uma tenda, assim, mas um calor, todo mundo suando. Mas eu levantei e saí correndo. Eu falei, eu quero. Já caí chorando no pé lá do pregador e aí foi assim. Aí eu batizei, desde então eu tô no caminho do Senhor. Tô gatinhando ainda. Tive uma recaída em 2018, fiquei até 2019, 1 ano e meio fiquei. Tinha voltado a beber, tudo, mas Deus me chamou de novo através de pessoas, né? Usando pessoas que ia me levar para a sepultura. Falou, se você não voltar, Deus vai te levar para a sepultura. Você lembra de quem é, né? Missionária Natasha, foi lá em casa. O pessoal do grupo de varões preparou
quando eu estava desviado, né? Quando eu estava fora dos caminhos do Senhor, preparou uma torta, foi todo mundo lá. E aí, não aguentei, voltei. Não aguentei o chamado e voltei. Aí estou de novo, até hoje, graças a Deus. Amém. Só lembrando que quando isso aconteceu, ele já estava indo comigo na igreja evangélica. Lá nós conhecemos o pastor Marcelo e a pastora Alana. Antes de serem nossos pastores, foram nossos amigos. Mudei do lado da casa dela. Eles foram muito estrategistas e eles começaram a frequentar minha casa. Nós morávamos em 8 adultos. Meu irmão mais velho estava jogado na rua, eu trouxe para morar comigo. Meu irmão caçula estava tendo problema com a minha madrasta, eu trouxe para morar comigo. Meu filho, que eu tenho um filho casado, na época ele era solteiro, estava morando com a gente também, mais a minha filha e eu e ele. E ele começou a ir comigo na igreja e o Marcelo e a Lana eram nossos amigos, começaram a frequentar ali, muita comida, comida e comida. Foi facinho, né, para pegar o peixe. E até um pastor, o Ornílio, ia lá às vezes. Júnior Costa. Não, era incrível a forma que Deus fazia. O Lu é muito querido por Deus. E ele, quando os pastores chegavam, ele estava tomando cerveja, ele enfiava o copo de cerveja no meio da perna. E eu lembro que esse pastor Ou chegou... debaixo da mesinha, que eu tinha mesinha de centro, assim, escondia o copo de cerveja. Eu tinha vergonha de beber dentro da minha casa, eu ficava com vergonha de beber com a visita das pessoas que eram evangélicas, né? Nossa, eu ficava... E esse pastor, ele falava, eu vou embora. Eu, não, tá cedo. E o copo de cerveja lá. Esperando. E ele falando da palavra, contando o testemunho dele. E aí o pastor Marcelo e a pastora Alana ficavam lá até 1h da manhã. Eles eram vizinhos de muro. Outro dia até pousaram lá. Eu aprendi muito com ela. Ela falou assim, eu preciso ir embora, tá tarde, vamos orar para mim ir embora? Vamos. 40 minutos orando. E eu falava, meu Deus, essa mulher não para de orar. Vai embora. E eu olhava assim, eu falava... Eu já estava assim, meu Deus, meu pai, meu Deus. É sério. Por Jesus, então, assim, em nome de Jesus. Eu aprendi Te amo, porque... Jesus, te perdoo, Deus. Ele tomava Santa Ceia, porque ele falava assim, eu tenho que tomar, porque o que os outros vão pensar? Esse homem não está tomando porque está pecando. Então ele tomava. E bebia. E eu ia sempre, Espírito Santo, e agora? Eu falava, deixa ele não sabe. Está no tempo da inocência. Deixa ele que eu trato. E eu falava, Espírito Santo, mas ele falou. Não liga o que ele falou. Quando ele fala com a mão. O negócio é entre eu e ele, confia em mim. Então, assim, foi um cuidado que Deus teve com o Luciano, uma coisa tão linda e tão engraçada, sabe? E foram muitos risos, mais risada do que choro. Porque o Lu é uma pessoa que... O que mais me chamou a atenção nele, ele me faz rir o tempo todo. Então, quando eu conheci ele era muito divertido, ele me fazia feliz. E eu pensava assim, deixa eu aproveitar, porque depois vem a rotina, isso vai passar. E nunca passou. Graças a Deus. Nunca. Ele me faz rir o tempo todo. Hoje, antes de vir para cá... É muita estratégia por dia. Antes de vir para cá, eu ri muito com os áudios dele e até a forma que eu converso com o Espírito Santo a respeito dele é engraçado, o jeito que o Espírito Santo conversa falando do Luciano, porque eu não sei usar palavras... Não dá, sabe? Eu chamo ele, falo, pai, ele é muito cabeçudo, não tem como. Então, assim... Mas ele é uma pessoa muito amada e, ao mesmo tempo, muito odiado, por quem não conhece. Esse jeito dele de ajudar muito sempre foi assim, não é porque ele é crente. Em qualquer lugar. Mas eu tenho um grande defeito. Você tem um monte. Mas um grande. Os outros são pequenininhos. Os outros é menor. Eu sou muito arrogante, eu tenho que mudar isso também. Às vezes, sim. Eu, tipo assim, às vezes eu bato na pessoa sem eu saber. Eu tô conversando ali, alguma coisa, eu já dou uma pancada nela. E aí, na hora que eu vi, eu fiz. Falo, nossa, magoei a pessoa. Entendeu? Isso acontece muito com quem? Com quem está mais próximo de mim. Então, isso é uma coisa que eu preciso mudar. Tadinho. Perdoa, amor. Te perdoo. Te amo. Só pancada. Quer fazer essa? Sim.
Bom, todo mundo tem a mesma resposta, então eu vou dar um corte. Tirando o Espírito Santo, Deus, Jesus, tem alguém nessa terra que inspira vocês, que vocês têm uma admiração, que é uma referência em qualquer aspecto? Quem? Começa, amor. Estava esperando que eu a vou autorização. pensar. Começa que eu vou pensar. Eu tenho, sim, eu já falei dela, a pastora Alane. Ela me ensinou muito a respeito, né, de oração, submissão ao marido, porque eu sou extremamente educada, mas eu sou brava. Então, assim, como ele é muito brincalhão, lá em casa não parece, porque eu sou quieta, sou tímida, mas com os meus, eu sou pulso firme, com meus filhos, né? O meu filho casou com 17 anos, faz 11 anos, está casado. Eu pendurei a cinta na porta no dia que ele saiu de casa para casar. Eu falei, você vai apanhar ainda antes de sair. Então, eu fui muito brava com ele, porque ele leva tudo muito na brincadeira, e então me estressava, e eu não. Então, assim, a pastora Alane me ensinou muito. E muitas vezes, eu sempre fecho o olho e penso, o que ela faria? Como ela agiria nessa situação? Não só em questão de família, mas ministerialmente. Porque quando eu conheci ela, ela também estava... Ela já tinha ali uma caminhada, mas ela estava começando a ser dirigente de oração. Então, eu caminhei com ela esse tempo e observei. E eu fui muito bem ensinada. A Tocantins, ela tem uma fama de escola de discípulo. E é fato. Eu aprendi muito ali. Então, o pastor Antônio, né, nosso pastor, pastora Selma, que a gente ama, também passou por lá. Foi o pastor quem formou o Luciano, o pastor Toninho. E depois dele passaram grandes nomes também, assim, pessoas maravilhosas. Mas a pastora Alane, ela esteve próxima, ela esteve dentro da minha casa. E ela é uns 13 anos mais nova do que eu, olha só. E eu considero ela como minha mãe na fé. Tenho respeito e um amor gigantesco por ela. Já pensou, tio? Já pensou? Pensei. Billy Graham. Billy Graham. Ou Paulo Leivas Macalão. Eu falo a verdade, eu não tenho, assim, uma pessoa que me espelhe, sabe? Eu vejo as histórias de Jesus mesmo. É ele que é o espelho, o fundamento para tudo, né? Pessoa da terra, a gente vai falar, tem muita gente aqui que a gente admira, vê, que admira, né? O próprio pastor Toninho, que tem umas sábias palavras, o pastor Rogério, o pastor Marcelo, que é o esposo da irmã Lana, da pastora Lana, ele é uma pessoa, assim, extremamente de oração, que vai, visitador, ele visita muito, a gente se inspira, a gente vê essas características boas na pessoa, né? Eles cuidam da alma, assim, de verdade. Desde quando ele era diácono, não é porque ele virou pastor agora, mas quando ele era diácono, quando ele não era nada, ele só lavava o banheiro da igreja e ficava na porta. Ele estava fazendo visita, fazia campanha, fazia visita. Você via ele na casa, você via ele em hospital, saindo de hospital, fazendo visita ao hospital. Então, são pessoas para se admirar, entende? E desde o começo, desde o começo da caminhada, não do começo da caminhada dele, da nossa, né, da deles, eles já tinham uns 6 anos, né, que eles falaram, quando a gente conheceu, eles tinham 6, 7 anos de conversão. Então, é isso, é Jesus. Eu acho que eu me espelho mais em Jesus. Esse é o meu herói, ele que é a pessoa que eu me espelho, que eu tento aproximar, de ser próximo a ele. Você ia falar? Que o nosso pastor hoje, o pastor Toninho, ele nos ensina a ser forte. Aí você vê, nós aprendemos a orar, aprendemos, né? E Deus vai colocando pessoas no nosso caminho na hora certa, no tempo certo. Então, é como se fosse uma faculdade, né? Sim. Então, agora a gente chegou no momento de aprender a ser forte. Então, a comer um alimento sólido, a chorar no quarto e sorrir na igreja. E, então, assim... Eu queria aprender isso. Porque eu não consigo. Eu estou aprendendo. Eu sou a pessoa, eu acredito que... Hoje eu já sou mais chorando do que minha mãe.
Minha mãe era considerada assim a chorona da família. Mas hoje eu acho que eu já ganhei dela. Porque a nossa família inteira é muito sentimental, no sentido de chorão mesmo. A gente chora por tudo. E não é só tristeza. Chora porque está triste, chora porque está alegre, chora porque começa a planejar uma coisa e já começa a chorar, chora porque sente a presença de Deus, chora porque não sente a presença de Deus, chora porque você vê as mazelas dos outros, chora pelas nossas próprias mazelas. Então, a gente chora muito. É uma forma de se expressar. A lágrima no meio da nossa família é uma forma, é um braço a mais, é um membro, a lágrima, no nosso corpo. A gente, pelo menos, tem utilizado assim. Então, hoje, até eu sempre falo, quando eu casei com o Mariano, ele era muito seco. Você via que ele se emocionava, ele criava um nó aqui, ele levantava o pescoço assim, para não derramar uma lágrima. Mas a criação dele... Tá longe? A criação dele foi assim, ó, engole o choro. A minha criação era, você pode chorar, você não precisa fazer escândalo. Então, até quando a gente levava umas palmadas, colocava de castigo, meu pai dizia, vocês podem chorar. Porque se eu precisei dar uma palmada, a intenção era que você chorasse. Então, você pode chorar, só não quero escândalo. Não precisa de escândalo. Até porque ele nunca foi de agredir, de machucar, ferir a gente, não. E ele tinha uma frase dele que a gente só entende mesmo quando a gente é pai e mãe. Que ele falava assim, as palmadas que eu dou em vocês doem mais em mim do que em vocês. Embora, por ser estudante de psicologia, tem um braço da psicologia que vai dizer que isso é mentira, que, na verdade, todo opressor quer se vingar num oprimido. Mas eu acredito, sendo mãe, que quando é preciso você corrigir um filho, dói mais em você do que nele. Às vezes você vê filho fazendo coisa errada e você fala, eu não queria mais falar nada, mas eu não posso deixar passar, porque vai fazer falta lá na frente. E um dia ele vai te olhar e falar assim, mas se você viu eu fazendo errado, por que você não falou nada? E eles são inteligentes. Né? Uma vez eu vi até uma irmã crente vendo a filha fazendo um péssimo casamento. E depois casou-se uma moça crente, casou com um cara que não é crente, o cara foi para a igreja só nos dias de casar, viciado em drogas. Aí quando separou, que acabou não dando certo, mesmo o cara era viciado, ao ponto de ir para casa de recuperação. E várias recaídas, uma atrás da outra, e um dia eu ouvi delas mesmo. A filha disse assim, se a minha mãe tivesse dito para eu não casar, eu não teria casado. Então, esse é o peso que hoje eu uso muito com meus filhos, a régua, né, que eu falo. Eu falo assim, olha, vocês podem até fazer, mas eu vou dizer a minha opinião. Não precisa me obedecer, mas vocês são conhecedores da minha posição diante disso. Sim. Quer fazer? Faça. Não conte comigo para isso. Quando o Austin, que é músico, recebeu uma vez um convite para tocar, ele chegou em casa, mãe, o que a senhora acha? Eu falei, você quer ir? Vai. Não, mas eu quero a sua opinião. Você quer a minha opinião? Você vai tocar onde? No mundo? Não me espere na plateia, porque eu não vou estar lá. Você é maior de idade, dono da sua vida, de repente, seja até por isso que você quer ir para ganhar mais dinheiro, ter a sua casa, sair daqui. A opinião, né? Você faça o que quiser, mas nunca me espere lá na plateia, porque eu não vou. Agora, a igreja que você tocar, meu filho, eu vou. Tá lá. Aí eu tô lá. E já fui. Quando ele não dirigia ou quando tinha algum problema, eu levava ele lá nos fins da Zona Norte, lá para a Cedral, lá para não sei para onde. Onde me chamava que tinha que levar os instrumentos dele, enchei a caminhonete de instrumento, ia com ele. Uma vez não tinha quem fosse, enfiei tudo dele dentro do carro, fui com ele 5 horas da tarde, esperar ele fazer o ensaio para tocar no culto, que era só às 8, para depois do culto ter uma vigília, para voltar com ele de madrugada. Queria? Não, eu não estava lá. Estava só o corpo. Terra, pedaleira, bateria dos outros. Né? O espírito já estava no céu, de tão cansada. Mas eu ia, porque eu penso assim, ó, tudo que é para Deus, conte comigo. Eu fui criada assim. A minha mãe, hoje eu brinco muito com a Mário. Tudo que acontece, esse dia eu vi um testemunho da Camila Barros. Ela falando assim, que ela e a mãe dela eram 2 pessoas sem condição nenhuma, para não dizer assim, pobre de marré. E tudo que tinha na igreja, elas, pode, eu dou, eu participo. Falei, só igual eu e a Mari. Aqui, ó. Muitas vezes. Esse aqui, um dia nós fomos, nós pegamos uma reunião de obreiro, emendou, né, com a Santa Ceia.
Não, porque foi só reunião de obreiro, porque era o nosso amado querido pastor Fonseca, né? E tudo que pedia lá, e ele... Então. Aí na hora de ir embora, eu falei para ele... Vez, ela grudou minha mão. Levanta a mão, na hora que eu fui levantar, ela grudou a mão assim. Às vezes a gente nem entende o que vai falar. Amor. Não sabe precisar de dinheiro para Porque, antes de eu ir embora, como é que... Eu acho que vocês me entendem. Como é que você chega em casa e faz comida? Cansada, tarde. Aí eu falei para ele que eu estava com fome, queria comer um cachorro quente. Ele falou, o dinheiro que eu tinha, eu dei tudo lá na igreja. Eu falei, eu te mato. Ficou bravo, hein? Fala pra ele assim, vai buscar. Não, agora você vai fazer a janta. Porque, assim, ele é assim, é como eu falei, ele sonha em ganhar muito dinheiro. Mas para dar para os outros, porque ele mesmo não liga, não é apegado. E eu e ele, a gente não tem esse problema, porque a gente está junto, assim, conectado dessa forma. Tanto que se eu faço alguma doação, às vezes tem uma igreja que eu quero doar, eu sinto de doar os cálices. Falo, não precisa pagar, isso aqui é doação. Eu não falo com ele antes, porque eu sei que se eu chegar, ele fala, amém, amor. Então, a gente já é assim, antes. Sempre fomos assim. A gente tem muitos amigos que morou com a gente. Eu e ele já dormiu na sala para ceder a nossa cama para pessoas dormirem. E eu e ele dormiu no chão da sala. Sempre nós fomos assim. Então, a gente não tem esse problema. Mas eu tenho que segurar ele, porque senão ele dá o dinheiro do aluguel, do carro, da água, da luz, do telefone. E aí, fala, eu não sabia, eu dei. Pediram, eu dei. Mas tem um coração grandioso. E conta para nós agora, eu queria que vocês contassem como é que nasceu o Rosa de Saron. Primeiro mostra para quem está vendo, para conhecer o trabalho deles, o Rosa de Saron. E depois vocês contam a história de... Bom, eu vou mostrando e vou explicando. Isso. Depois a gente conta a história. A gente trabalha com cálice de Santa Ceia, já tem 3 anos. Onde que está? Ali. Isso. Cálices de Santa Ceia. Aí como que funciona? Tá vendo? Tem um cálicezinho, suco de uva. A gente comprou uma máquina de invase que invasa o cálice. E aqui a gente lacra ela com um lacrezinho. Ele vem e a gente lacra ela, para ficar mais higiênico. Aí, como que apareceu, como que surgiu isso? Já existia em 2018, né, amor? Em 2018, na época terrível da pandemia. Não? A pandemia foi 2019, 2020. Isso. Então foi em 2019. 2000. É porque faz 3 anos, 19, 20, 21, 22... 19. Na época da pandemia, eu falei 2018, 2018 tá errado essa conta. Quando começou a pandemia, aí 3 meses de pandemia, a igreja fechou, né? 1 mês permaneceu aberta, 2 meses aberta, 3 meses fechou, depois reabriu no próximo mês, aí teve aquele distanciamento, teve que diminuir as cadeiras. Diminuir cadeira, aquela coisa toda. E a gente cultuava, depois começou o culto online. Bom, a gente teve a necessidade de comprar cálice. Por quê? Porque a gente estava a vigilância sanitária pegando pé e aquela coisa toda de não que era tudo aberto, né? Os cálices eram abertos. Era copinho mesmo, era um copinho, o pão repartido com a mão. Pão picado na mão e tal. E aí o Espírito Santo que direciona, porque se for pela inteligência nossa, a gente não consegue nada. E para mim foi um start. O Espírito Santo falou, pesquisa na internet, ela está aí. Aí eu falei, cálice de Santa Ceia. Eu pesquisei, a primeira abertura que eu dei já apareceu um monte para vender. O que a gente faz já existia já. Só que em Rio Preto não tinha ninguém. Todo lugar que você ia buscar era São Paulo, era Piracicaba, tem Franco da Rocha, Santa Catarina, Rio de Janeiro, onde produzia, né? Aí na mesma hora ele falou, compra. Aí eu comprei, chegou. Quando chegou, eu peguei na mão, eu falei, caramba, eu vou começar a fazer. Comecei a pesquisar as máquinas para fazer, né? Máquina de invasão. Aí isso você já quando você busca, já aparece contato, eu já fui contatando as pessoas. A primeira mulher que eu contatei, ela já indicou um rapaz que vendia os cálicezinhos, vendia o selo, e aí foi. Eu falei, amor, vamos
vamos mexer com isso aqui? Ela falou, amor, não sei. Aí ela falou, vamos orar para ver o que Deus fala. Eu falei, amém, ora aí. Ela era mulher de oração, né, até hoje. Eu deixo na mão dela. A gente brinca que ela é a tia do coque. É a tia do coque. Ora, Glória a o que Deus. Deus falar, Quero a ser. gente faz. Aí, eu vou deixar para ela falar, porque com a oração foi ela que falou, depois volta para mim continuar. Falei, tive essa conversa com ela, ela olhou, nossa, amor, legal mesmo esses caras, não sei o quê. Vamos orar então. E aí, como foi a tua experiência com Deus? Rosa Maria, explica aí. Mais uma. O meu marido é diferente. Eu já sabia que era eu que ia falar. Até falei para ele, meu amor, você fala. Eu Você é falo. meu marido. Mas não adianta, ele dá uma pinceladinha e fala aí. Não, mas eu volto a falar depois. Eu gosto de falar. Vou. Ela perguntou como nasci, né? Tá vendo? É isso que ela tem que falar. É isso aí. Como nasceu a Rosa de Saron. Eu, diante de Deus, assim, ó, se eu tivesse... Eu nunca fiz tipo de oração. Pai, eu quero ser uma empresária, ter um negócio próprio, porque eu não sou uma pessoa muito ambiciosa. É como o Lu falou. Eu vim de uma família muito humilde. Então, assim, não tinha. Então, hoje, para mim, eu tenho demais. Como diz, né, o nosso pastor amigo, tenho mais do que preciso e mais do que mereço. Então, eu nunca faria uma oração. Pai, eu quero ser uma empresária, quero ter meu próprio negócio. Mas, se eu fizesse, nunca ia passar pela minha cabeça vender cálice. Por isso que eu sei que é dele. Então, quando ele contou, testemunhou que em 2018 nós passamos por uma dor muito grande na nossa vida, né? Não vou falar que nós caímos, igual ele falou, eu falo que nós tropeçamos, saímos catando cavaco, mas sacudimos a poeira e levantamos. Mas foi assim, uma dor muito grande que nós passamos. Decepção, dor, eu achava que eu ia morrer. Foi muito triste o que aconteceu na nossa vida. E eu, sinceramente, gostaria de não ter passado. Mas eu glorifico a Deus porque eu me considero uma pessoa melhor hoje do que antes. E nessa época, o Luciano, ele realmente voltou a beber e ele se enfraqueceu bastante. Ele amava Jesus, eu chegava em casa, ele estava bebendo. E eu nunca me afastei. Nunca me afastei, ia nos cultos, mesmo com dor, sozinha, humilhada. Merecia, né? Mas não é fácil, né? Quem suporta? A humilhação é terrível. E num culto, numa tarde de sábado, teve um culto rosa na Tocantins. E eu sou grata a Jesus porque eu amo ajudar. Eu prefiro trabalhar nos bastidores. Eu não dou conta de... Quando eu fico sentada ali no púlpito, né? Vai me dando um tique que eu já até fecho o olho. Eu falo, meu Deus, tem que fazer isso. Então, eu já fecho o olho, porque senão acho que eu levanto e saio andando. E antes eu fazia isso no culto das crianças, eu não lembro. Eu dirigia no culto, eu descia, arrumava as crianças, eu corria, eu fazia dirigir no culto. Então, eu aprendia. Tive boas professoras. Há tempo para todas as coisas, né? Naquela tarde, nem que eu quisesse sentar, eu podia, porque... Na verdade, eu estava cumprindo uma disciplina, mas a minha pastora, na época, né, a pastora Alana, não era ela, mas ela me ajudou, Tocantins me abraçou, me carregou nos braços. É isso que uma igreja tem que fazer. Concordo. Eu fui carregada nos braços na época que eu mais errei na minha vida. Na época que eu feri o coração do Senhor, o Senhor me carregou nos braços. É aí que eu conheci um amor que me constrangia, sabe? Que eu falei, meu Deus, a época que o Senhor tem que, né, que punir, que virar o rosto. Aí ele mostra, constrange, né? E até porque, irmã, ele não precisa fazer isso, já tem quem faça por ele. é impressionante esse amor, sabe? É estranho até, eu falo, Senhor, Cadê é o lencinho de estranho. chorar? Eu sou a tia do coque chorona. E naquela tarde, as irmãs permitiram eu ajudar no culto, porque a minha vida, a minha alegria é ajudar na igreja. Eu fico ali, mas eu gosto de ser útil. Sempre fui assim.
E elas permitiram que eu fizesse algumas coisas, porque eu não podia fazer. Estava cumprindo uma disciplina. Então, o que eu pude fazer, eu fiz muito bem. Que era, sabe, cuidar da limpeza do banheiro, arrumar a mesa que ia servir as comidas. Algumas coisas eu podia fazer. E obrigada, Mari linda. Aí, naquele dia... Papelzinho barulhento. Naquele dia, tinha um culto lá no Betorado. Ia ter congresso das irmãs lá. E eu estava muito cansada, porque eu tinha trabalhado bastante no culto rosa. A minha casa estava lotada de gente. Churrasco, cerveja, a família do meu marido lá, todo mundo lá. E eu na igreja, trabalhando ali. Ia ter também um culto de jovens, eu acho que na sede. E a minha filha, né, lógico, adolescente, e ela falava, o papai também não está indo, eu também não vou. Mas assim, meu Deus, aquele amor de Jesus eu estava tão cheia dele, de amor por ele, tão grata, que eu queria fazer qualquer coisa que pudesse, como se fosse possível, né? Surpreender Deus, agradar a Deus. E então eu cheguei em casa correndo, a pastora falou, eu quero todas lá no congresso. Vamos honrar, né, o pastor lá. E eu falei, amém. E eu fui. Na época era o pastor Nicásio. Era. E eu cheguei em casa, falei, filha, você vai para o culto de jovens. Mas estava lotada a minha casa, tendo festa. E ela falou assim, não, mamãe, eu não quero ir, não. Falei, filha, por favor. Falei, você não pode faltar, você tem que ir com a mocidade. Mas o papai também não vai, por que eu tenho que ir? A hora que ela falou aquilo, meu coração doeu. Eu comecei a chorar, falei, filha, não faz isso com Jesus, ele não merece. Esquece teu pai, esquece eu, faz isso por ele. E ela, tá bom, mamãe. E eu tomei um banho e fui para esse culto. E eu sempre fui de andar com meu carro, saindo irmã pelas portas, no porta-mala. Eu fui tia das crianças. Eu lembro uma vez, nós fomos a um congresso de criança lá em Talhados. Acho que nós fomos em 16, dentro de uma pampa, com capota. Estradinha. As tias e as crianças, se a polícia para, não. Lotado. E nós cantando hino e fazendo batuque até lá e voltava. Eu e Lu sempre andamos assim. E aí eu fui para a igreja, enchi meu carro de irmã e fui. E é terrível a luta na mente que a gente passa nessa época, por isso que eu falo, o diabo ele fica aqui, martelando, sabe? Tudo. Você viu o que a irmã fez? A irmã não te cumprimentou. Olha, você viu a irmã? É aqui, você fica numa batalha, falando, não, Satanás, não. E quando eu cheguei, não tinha nem lugar para mim sentar. Tinha uma vaga do lado de uma irmã e eu pensei, ela deve estar guardando para alguém que ela gosta, né? Alguém da minha igreja. Aí ela me chamou e falou, senta aqui. Eu falei, mas você não está guardando? Ela falou, não, senta aqui. Mas era lá no fim, a igreja lá é bem grande. E eu sentei lá atrás. E a pregadora maravilhosa era a missionária Solange Custódio, que hoje se tornou uma amiga próxima, um presente de Deus. Não bastava ele ter dado a profecia, me deu a profetisa também de presente. E eu não conhecia ela, fui conhecer ela agora, né, depois de 5 anos, porque essa profecia eu recebi ela uns 2 anos antes da Rosa de Saron nascer. E naquele dia, primeiro, quando ela subiu no púlpito dela de costa, ela estava com o cabelo bem comprido, estava bem comprido o cabelo dela, uma saia bem rodada, uma blusinha. E a hora que ela subiu, eu olhei e parece que eu me vi. E eu olhei assim e falei, meu Deus, como podia ser eu? Como eu queria, Pai, estar santificada, estar limpa diante da Tua presença, poder pregar a Tua palavra. Desejei. E aquela mulher começou, aí sim, falar da minha vida. Desde ali, da hora que aquela pedrinha entrou na nossa frente, eu tropecei. Aí ralei tudo. Como diz, quebrei até os dentes da frente, né? Foi feio. E, no fim, ela falou assim, se essa palavra falou com alguém, né? Alguém quiser oração, e eu já sou tímida. E ainda a situação que eu estava, a impressão que dá é que até os vizinhos da igreja sabiam. Então, você fica constrangida, mas eu queria aquela oração. Então, eu fui meio escondidinho, assim, o povo ia andando, eu ia atrás, assim, escondendo. E a hora que parou lá na frente, o púlpito lá meio alto, assim, e eu parei meio escondidinha, assim, no fundo, atrás de todo mundo. E ela já fez assim com a cabeça. Aí eu já fiz assim, eu escondi.
E ela falou assim, aquela irmã ali atrás. Aí eu já abri também para ver quem que era a irmã que estava atrás. E ela falou, não é você mesmo? Eu falei, não, papai, tem misericórdia. Não faz isso comigo. Aí ela falou, vem cá, irmã, deixa ela passar. E eu falei, por favor, pai, por favor, não me expõe, não me expõe. E um púlpito lotado, de ponta a ponta. Aquela igreja estava lotada. Eu pensei, bom, amém. Deus vai falar que vai trazer meu marido de volta. Eu vou lá receber a minha promessa. É tudo o que você espera num dia que você está destruída. E ela olhou para mim e falou, Deus manda eu te dizer que você vai se tornar uma empresária conhecida em Rio Preto. Sabe aquela musiquinha? Gwen, gwen, gwen. Não era isso que eu queria ouvir. Eu falei, empresária? Eu? Conhecida? Sabe? Primeiro que eu não sei nem ligar um computador, eu não sei mexer com nada, eu não sei emitir nota fiscal, eu não sei fazer nada. Até hoje. Quem faz é ele. Aí eu falei, mas e meu marido? E Deus manda te dizer que você vai ser muito conhecida. E eu, meu marido, sabe? Eu queria saber dele. E ela falando. Ela não se contentou. Acabou o culto. Ela estava no fundo, eu passei por ela. Ela falou, irmã, eu preciso te dizer, essa palavra está queimando no meu coração. Recebe. Deus falou com você, você vai ser empresária. E ela falou assim, ainda vou falar agora de mim. Eu acho que a irmã vai ter uma loja de roupa. Falou, mas isso é de mim, não é de Deus. Aí eu falei, amém, irmã, amém, né? Empresária, pelo menos uma área da minha vida eu vou resolver, né? Não é? E fui embora com as irmãs tudo brincando. Ai, porque você vai vender roupa, porque você é tua cliente. Mas eu sou muito desligada com essas coisas, o Lu sabe. Desapegada. Desapegada. Eu não é que eu não gosto de dinheiro, eu gosto, mas não é minha prioridade. Não é algo que eu queria naquele momento. Sempre vivi com tão pouco. Então, é como eu disse, o que eu tinha ali também para mim já era muito. E eu fui para casa. Depois de 2 anos veio a pandemia. Como foi que o Luciano teve a ideia do cálice? A sua pergunta. Ele tinha que pegar cálice porque ele era tesoureiro, secretário, severino, ele fazia tudo lá na igreja. Então, era na época que a gente congregava na Tocantins ainda. Tocantins. Só para lembrar. Então, ele tinha que pedir os cálices na sede, porque a sede pegava para o campo. Acho que lá de Santa Catarina. Piracicaba. O Piracicaba. pastor Fonseca pegava em Piracicaba. Piracicaba. Pegava para o campo. Mas eu não sei se a gente demorava a pedir e nós ficava sem. Nós demorava para pegar na sede e a gente ficava sem. Aí o Lu falou, quer saber? Eu não vou pegar na sede não, vou pedir direto. E foi aí que surgiu a ideia. Pensa num homem inteligente. Não é para ficar também se achando. Ele é muito inteligente e dedicado. E ele começou a vir. Fala mais. Aí Tá gostando. ele chegou e falou, amor, o que você acha disso aqui? E se a gente abrir um negócio? Aí eu falei, na hora eu lembrei. Falei, eu tenho uma promessa de que eu vou ser uma empresária. Vamos orar. Isso era de noite. 3 horas da manhã eu levantei para orar, não por isso. Para orar por uma pessoa. Quando eu orava, e eu fui ler a palavra, e Deus começou a falar comigo a respeito disso. Eu até falei assim para o Senhor, eu estou te falando uma coisa, o Senhor está me respondendo outra. Do que o Senhor está falando? E eu senti Deus falar assim, dentro do meu coração. O que você me perguntou antes de dormir? Eu falei, dos cálices. Eu estou contigo. Pode comprar a máquina. E eu falei para ele, eu falei, amor, Deus já respondeu. Pode comprar. E foi tudo muito rápido. Ele é ansioso, né? Um menininho imperativo da igreja que eu falo. E aí, ele já comprou a máquina, meu filho estava morando comigo, meu filho e minha nora. E foi tudo acontecendo. Meu filho alugou um lugar para ele, né? Arrumou um emprego, foi morar fora da minha casa. O Lu falou, vamos fazer aqui nesse quarto. A gente põe uma mesa, põe a máquina, a gente começa. Arruma um cliente. Não era nosso ministério. Nosso primeiro cliente não foi a Debrais. E a gente começou a montar e conversar com os amigos, os conhecidos, a falar da ideia. Eles, uma ideia legal, bacana. E o Lu, ele é muito para frente, diferente de mim, ele já pensou em CNPJ, ele já olha alto.
E eu já penso ali, fazer o meu salarinho, ficar quietinha ali. E pensei, bom, se eu vender para a igreja tal, já dá um salarinho aqui, tá bom demais. E ele não. E a promessa também não é essa. Mas o negócio começou a fluir. Começou a dar certo. Uma propaganda que eu fiz, mas veio muitos clientes. E eu comecei a falar com Deus, começamos a conversar, e ele teve essa ideia do lacre transparente ali. Antes a gente sofria com esse lacre aqui, porque a tampinha caía. Por isso que surgiu a ideia, mas essa ideia é o Espírito Santo puro. Essa tampa aqui, eu vou abrir para você ver. A senhora sabe como funciona, a senhora faz todo mês lá. Graças a Deus. Aí não tinha esse lacre. A tampa, ela cai, ó. Ela caía. E nós não tinha como fazer isso aqui parar. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso aqui parar? A primeira ideia que eu tive foi fazer o adesivo vir até aqui escrito lacre. Aí quando você pegava, ela ficava pendurada assim, ó. Eu falava, não, isso não tá legal. Mas mesmo assim ainda foi um tempão. Um bom tempo. Um bom tempo assim, né? O lacre aqui, escrito lacre, pendurado o logomarca, lá. Não. E aí eu incomodado com isso. Aí, de novo, o Espírito Santo startou minha mente. Aí eu lembrei do Danone, de rótulo de pinga. Você via que... Pinga. Tinha que servir para alguma coisa esse tempo todo. Abrindo um monte de... Abriu um monte aqui. Maço de cigarro. Aí eu lembrei, eu falei, caramba, onde... Aí eu comecei a pesquisar de novo, internet. Lacre termorretrátil, eu chamo isso aqui, ó. Lacre termorretrátil. Aí eu comecei a pesquisar, beleza, nossa, achei. Aí eu mandei para a fábrica, mandei uma amostra na fábrica, eles me mandou de volta o lacre já certinho. Aí eu testei, eu falei, é isso, só que você tem que comprar 10 mil unidades. É o mínimo, 10 mil unidades. Eu falei, nossa, eu não tenho nem 1.000 clientes por mês, como é que eu vou comprar 10 mil? Eu vou ficar 10 meses usando esses lacres. Mas arrumei dinheiro e fui pela fé, comprei. Só que não vinha com essa marcação vermelha. Ele vinha inteirinho, transparente. E era uma dificuldade para abrir. O pastor Fonseca tremia lá em cima do púlpito. Depois que a gente começou a vender para ele. Aí eu falei, Espírito Santo, o que eu vou fazer? Eu liguei para a moça, moça, não tem um jeitinho, uma fita, alguma coisa para marcar onde que abre aqui? Ela tem, é uma fitinha vermelha, tal. Eu falei, mas quanto fica para pôr essa fitinha vermelha? Mesmo preço. Eu falei, que legal, obrigado por ter me avisado. Aí começamos a colocar as fitinhas vermelhas. Essa foi a ideia, tipo assim, eu achei a cereja do bolo disso aqui. Por quê? Porque todas as empresas que vendem isso aqui, nenhuma delas eu vi com esse lacre. Até hoje, nenhuma delas eu vi com o lacre. A Rosa falou, patentia isso. Eu falei, isso aqui não vou perder tempo com isso não, porque o que é nosso, os clientes que vão ser nossos, o Espírito Santo, Deus já deixou para nós, já. Vão vir, entendeu? Mas tem ideia que começou assim muito pequenininha e as pessoas estão ricas, milionárias por causa disso. Dessa ideia pequena. Por causa dessa ideia pequenininha. E outro detalhe, o nome, né? Sim. O nome é legal. Uma tarde em casa, eu sentei na mesa e comecei a conversar com o Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, essa empresa precisa de um nome. E eu hoje não. Quando eu falava essas coisas, minha mãe, ela falava assim, mas como assim? Deus responde? Você escuta? Assim? E eu falava, mãe, começa a conversar com Deus, a senhora vai saber quando Ele fala e o que Ele fala. E Ele respondia. E eu falava assim, Espírito Santo, precisa de um nome para a empresa. E aí vinha na minha mente, coloca Rosa. E eu falava assim, Rosa não, eu quero o seu nome. O seu nome, Espírito Santo. Quero honrar o Senhor. Esse negócio é teu. Coloca Rosa. E eu falava, não, Espírito Santo, o seu nome, o meu não. Aí me veio assim, Rosa de Saron, o meu e o teu. Glória a Deus. Aí ele chegou em casa e eu falei assim, amor, Deus já deu até o nome da nossa empresa. Ele falou, pelo amor de Deus, que nome? Aí eu falei assim, Rosa de Saron. Ele falou assim, amor do céu. Falou, hoje eu trabalhei o dia inteiro, parecia um pica-pau na minha cabeça. Rosa de Saron, Rosa de Saron, Rosa de Saron. Então, assim, sabe, tudo, desde o começo, sempre um Deus ali, encaminhando, cuidando, empurrando.
Glória a Deus. Gente, olha, esse é um testemunho lindo. E a gente fica apaixonado. Se pudesse, a gente ficava aqui dias e dias, mas a gente precisa encerrar. E a gente vai fazer os agradecimentos. Nós vamos agradecer a Bárbara. A Bárbara trabalha com respiração, impostação vocal, articulação, presença de palco e iniciação musical. Nas redes sociais dela é @Bárbara Cantora Oficial. E o número dela é 17 99665 3344. Bem fácil de lembrar. Temos também a Musical Sandro, que é instrumentos musicais, aparelhagem de som, infraestrutura de equipamentos de som e áudio, acessórios, microfones, tudo que você precisar, entre em contato. Porque o que eles não tiverem lá, eles procuram e te encaminham para onde tem. Fica ali na Coronel 3174, no centro de Rio Preto. E os números deles, eu vou passar um só. 17 32 22 22 60. Procure o Washington, é o vendedor mais lindo daquela loja. Tudo bem que ele é meu filho, mas é verdade. E também tem a Isbelle Laços. Ela trabalha com laços, turbantes, tiaras, presilhas e etc. É um ótimo acabamento e um excelente atendimento. Procure a Eliana, o telefone dela é 17 99207 7234. @Isbelle, com 2 L's, Laços. Entre em contato com ela e você vai gostar de todo o material que ela tem para te oferecer. Temos também o JC, materiais de construção, da Fundação Acabamento, todo o material de construção e outros serviços. Tem muita coisa interessante que você pode estar precisando e lá no JC eles podem te socorrer. @Carlão do JC. E eu vou deixar para a Mariana fazer um agradecimento especial, que é para a DNT Studios. Deixa eu soprar pra mim. Eu não vou fazer a vozinha dela, DNT Studios. DNT Studios, grave seu próprio podcast, pregações, lives, edições, cortes, treinamentos, cursos e workshops. Esse é o estúdio onde a gente grava o podcast. E nós sempre costumamos dizer que o que ganhou nosso coração foi o atendimento dos meninos. Entre em contato com eles, você consegue achar eles no Instagram pela @DNT Studios. E o telefone 17 997 56 6384. E entre em contato, você não vai se arrepender. E nós gostaríamos de agradecer a vocês, uma Rosa, uma Luciano, que o Senhor possa retribuir tudo que vocês têm feito pela causa, né, pela obra do Senhor. Tem pontos que nós poderíamos até conversar mais, mas vai ficar para um próximo, em nome de Jesus. Eu posso fazer um agradecimento? Claro, fica à vontade. Eu quero agradecer primeiro a Deus por estar aqui, agradecer a vocês pela oportunidade de ter nos convidado. Se a gente tivesse um tempo, a gente ia negar, não ia vir. E também quero agradecer ao nosso pastor Rogério Martins, que nós estamos debaixo da liderança dele, pastor Toninho, pastora Selma, da nossa igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Quero agradecer por esse campo que tem nos acolhido há tanto tempo. Então, é isso. Agradecer a todos vocês. E obrigado por tudo. Nós que agradecemos. E a gente vai encerrando, ficando por aqui, dizendo: seja intencional, sorria, porque Jesus é a nossa alegria. Aleluia.